Atenção, torcedor do Botafogo, porque essa noite de quinta-feira foi daquelas que vão demorar muito tempo para ser esquecidas. O Glorioso entrou em campo por uma competição continental, mas o que aconteceu em Cusco foi muito além de uma derrota normal. O time foi completamente dominado, sofreu muito taticamente, teve problemas físicos, erros individuais, demora para reagir e, como já era de se esperar, a torcida terminou a noite revoltada. E muita gente direcionou as críticas principalmente para o trabalho de Franklin Carvalho. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar como foi esse jogo, o que deu errado e como a torcida reagiu depois de uma das derrotas mais pesadas da história recente do Botafogo. Mas antes, se você é botafoguense de verdade, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, porque mesmo nos momentos mais difíceis a gente precisa acompanhar tudo o que acontece com o Glorioso. Agora sim, vamos à informação. Pessoal, o Portal Lance trouxe mais detalhes dessa goleada que o Botafogo pegou de 6-1 pelo Cienciano na noite desta última quinta-feira, dia 13, em Cusco, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O placar por si já é pesado, mas o que mais preocupa é a forma como o resultado aconteceu. O Botafogo praticamente não conseguiu competir no primeiro tempo. Se esse ano foi mais intenso, explorou os lados do campo e encontrou um sistema defensivo alvinegro muito exposto. Antes mesmo dos 30 minutos, a equipe peruana já vencia por 3-0. Sucar marcou duas vezes, sendo em que um dos lances houve uma falha de Warleson e Bandeira também balançou as redes em um gol que foi muito contestado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Mas o problema é que, mesmo com a reclamação da arbitragem, o time continuou completamente desorganizado. Aos 34 minutos, Martinez acertou um chutaço de longe no ângulo e fez 4-0. Ou seja, galera, o Botafogo foi para o intervalo em uma situação praticamente impensável antes da bola rolar. E é aqui que começam as principais críticas ao trabalho do Franklin, porque o time estava claramente perdido, estava sofrendo um gol atrás do outro, mas a comissão técnica demorou muito para reagir. Não houve mudança mais profunda na estrutura tática ainda no primeiro tempo e o Botafogo continuou dando espaços exatamente onde o Cienciano estava sendo mais perigoso. Na volta do intervalo, Matheus Martins conseguiu diminuir com um golaço de falta. Foi um lance que por alguns minutos deu a impressão de que o Botafogo poderia ter, pelo menos, tentar diminuir o prejuízo. Só que essa reação não aconteceu. O time continuou vulnerável e o Cienciano seguiu encontrando os espaços. Aos 13 minutos do segundo tempo, Bandeira marcou novamente e fez 5-1. Depois, Sucar completou o hat-trick e fechou o placar em 6-1. No fim, galera, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado, mas aquele momento já não mudava em nada do tamanho do prejuízo. O que ficou foi uma derrota acachapante, um resultado que praticamente coloca o Botafogo em uma missão quase impossível para o jogo de volta e principalmente muitas perguntas sobre o que aconteceu com a equipe em Cusco. O Portal Lance destacou, pessoal, que os torcedores alvinegros foram às redes sociais e mandaram recados para Franklin Carvalho depois da goleada. A revolta é compreensível porque não foi apenas uma questão de altitude. É claro que jogar a cerca de 3.500 metros acima do nível do mar é uma dificuldade real e pesa muito no desgaste físico. Mas o Cienciano também aproveitou de erros de posicionamento, de marcação e de uma equipe que demorou demais para se adaptar ao que estava acontecendo. O Botafogo entrou muito exposto, principalmente pelos lados, e o time peruano não perdoou. E esse é um ponto importante. Quando você sabe que vai jogar em uma condição extrema como essa, o mínimo que se espera é uma equipe muito organizada, compacta e preparada para sofrer sem se descontrolar. O que se viu foi exatamente o contrário. O time tomou o gol muito cedo, perdeu a confiança e não conseguiu mais se reorganizar. E quando o intervalo chegou com 4-0, o jogo já estava praticamente definido. Na minha visão, galera, é justo que Franklin seja muito questionado depois de uma partida como essa. Não porque todo resultado possa ser colocado exclusivamente na conta do treinador, mas porque a forma como o time foi montado, a exposição tática e a demora para mexer são responsabilidades
que passam diretamente pela comissão técnica. Ao mesmo tempo, os jogadores também precisam assumir a parte deles. Teve falha individual, teve erro de passe, teve desatenção na marcação e teve muita pouca capacidade de reação. Não dá simplesmente para apontar um único culpado e ignorar todo o resto. O que aconteceu em Cusco foi um fracasso coletivo. E agora o Botafogo vai precisar dar uma resposta muito rápida, primeiro para a própria torcida e depois dentro de campo. O resultado de 6-1 deixa a classificação para as quartas de final em uma situação extremamente difícil, mas a partida de volta não pode ser tratada apenas como uma formalidade. O time precisa recuperar a dignidade, a organização e competitividade. Uma camisa como a do Botafogo não pode aceitar um resultado desse tamanho como se fosse algo normal. É preciso entender o que deu errado e corrigir imediatamente. E a pressão em Franklin naturalmente vai aumentar muito a partir de agora. O torcedor vai cobrar respostas, a diretoria vai precisar avaliar a situação e o próprio treinador terá que explicar por que o time entrou tão mal preparado para um jogo eliminatório. Então, torcedor, essa foi uma noite muito pesada. O Botafogo perdeu por 6-1 para o Cenciano, foi dominado praticamente em grande parte da partida e agora vê a sua situação na Sul-Americana ficar muito complicada. A informação que eu trouxe hoje, galera, foi detalhadas mais pelo portal Lance, beleza? Então, todos os créditos para ele. E olha, eu quero saber de você aqui nos comentários, para você, quem tem a maior responsabilidade por esse resultado ruim, Franklin Carvalho ou os jogadores? Você acha que o treinador deve continuar no cargo depois dessa goleada desse tamanho ou acredita que a diretoria precisa tomar uma decisão imediata? Deixa aqui abaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. E olha, se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com outros botafoguenses, que vai ajudar demais no crescimento aqui do canal, beleza? E se não é inscrito, faça sua inscrição, não perca tempo, faça sua inscrição agora, para que você não perca as próximas novidades que eu trazer por aqui, beleza? Porque qualquer novidade sobre o futuro de Franklin, sobre a reação do Botafogo depois dessa goleada, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado pela sua companhia e audiência de sempre, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, fui!